Katharina, I believe we are ready to start. We have a packed agenda, so Então, vamos começar. whenever I'm you're happy to ready. start. I'm happy to start. Terei o meu prazer em começar. Good morning, good Bom dia, afternoon, boa tarde good e evening, boa noite to everyone. a todos. We think we have people joining from Penso que several temos time zones. pessoas que se juntaram a nós My de name vários is fusos Catarina horários. Albuquerque. Eu sou I'm the Catarina CEO Albuquerque of the e Sanitation sou a and diretora Water for All executiva Partnership. do As you SWA, know, Saneamento we e Água para are Todos, uma hosted parceria. by Como UNICEF, sabem, and we are dedicated to achieving Sustainable Development Goal isto é number uma sessão 6, realizada pela Unicef e estão clean water and dedicados a sanitation alcançar o for all, SDG 6, and a água to potável e realizing the human rights to water saneamento and para todos. sanitation. It's an honor, É but uma also a true honra pleasure to bring e our também um partners grande together prazer today reunir os for the nossos parceiros launch hoje para o of our lançamento second do global segundo relatório de accountability report. responsabilização And how global fitting da that we do so on Human SWA, Rights Saneamento e Day. Água para Todos. A day Um that dia reminds us no of the Dia shared dos Direitos humanity that Humanos, um dia que nos binds us all. recorda a On humanidade this partilhada day, que in nos une a todos. Neste 1948 dia, em in Paris, the 1948, Universal Declaration of ocorreu Human a Rights Declaração was Universal dos Direitos proclaimed do Homem, as a o dia common em que foi standard of proclamada como um achievements padrão for all comum de peoples, all realizações para todos nations, os povos, todas setting as out for the nações, first time estabelecendo pela primeira fundamental vez human rights to be os direitos universally humanos protected. fundamentais como se estando In universalmente 2010, protegidos. Em water and 2010, sanitation were a água e recognized o as saneamento basic foram human rights reconhecidos by como the UN direitos General humanos Assembly básicos and as pela essential Assembleia for the Geral das full Nações Unidas e enjoyment como of life essencial para o and all usufruto human rights. pleno de vida This e de was a todos os key direitos achievement humanos. Isto for the foi uma world, realização-chave obviously for our para sector o too. mundo e também para o nosso Yet we all sector. know that No there is a entanto, todos sabemos distance que há uma between distância decision entre a taken tomada de taken decisões no by the Conselho dos UN Direitos General Humanos Assembly in New York em, or by the em Human Nova Rights Iorque Council in ou pelo Geneva, Conselho dos Direitos and the Humanos em practical Geneva, realities e of depois the as lives realidades between práticas those nas vidas decisions and the das practical pessoas em todo o realities of mundo. the lives of people around the world. Portanto, a SWA exists SWA, o because Saneamento e Água these para human Todos, rights remain existe out of reach porque os for far direitos too many. humanos estão To have longe do true alcance para impact, these demasiadas decisions pessoas. Para ter um made impacto at the real, as international decisões level must tomadas be a nível translated internacional into têm que estar practical traduzidas action numa ação at the prática national ao and nível local nacional levels. e local. To use the words of Para Eleanor usar as Roosevelt, who chaired the palavras de negotiations Eleanor of the Universal Roosevelt, Declaration of Human Rights that we celebrate today, signatária this da is Declaração Humana dos Direitos where Humanos, human rights é aqui begin. And precisamente que começam os direitos I'll humanos. start quoting. In Vou, small fim places de close to citação. home, so close and Portanto, nos small, so pequenos small that they locais cannot é be que seen on encontramos o any verdadeiro maps of solar, the world, quando unquote. muitas But there pessoas is não hope. conseguem The human ter essa rights sensação. Fim de principle of citação. Mas accountability há that esperança. even O spark princípio that turned da promises into responsabilização progress, pode brilhar that e tornar as thread that promessas em binds our shared evolução. effort Há into o a fio fabric que of une todos os partilhados numa fábrica de SWA's mudança Mutual transformadora. Accountability O Mechanism mecanismo de seeks to responsabilização combine mútua the da demands SWA almeja of the human combinar rights framework as with exigências do practical enquadramento de approaches. direitos humanos com And as the Global abordagens práticas. Accountability, E o relatório de responsabilização the global Global que estamos Accountability aqui Report we are launching today hoje is a a lançar testament to this. é It testemunho shows disto how mesmo. commitments Demonstra made como o empenho through the realizado Mutual através do Accountability mecanismo de Mechanism responsabilização have mútua driven collaboration, have conduziu a toda uma strengthened colaboração, trust, confiança and have fortalecida turned e vision mudou a into visão para tangible uma action. ação tangível. Mutual accountability A is not a responsabilização distant mútua não é um concept. It's conceito about distante, tem a governments, ver the com duty governos, bearers todos os of que têm a responsabilidade respecting, de protecting, and dever e de estar fulfilling à human altura rights, da prossecução coming dos direitos together humanos, with juntando-se civil na sociedade society, civil private com o sector, setor privado, research com a and learning, and investigação e com o setor development da partners aprendizagem, com to todos os ask parceiros de and desenvolvimento answer hard para questions, colocar offer perguntas support, e hold oferecer each apoio other to their e, no words. fundo, manter It's a the união recognition em that we are cada stronger, palavra. É o but also reconhecimento de faster que somos together, mais and fortes e that mais rápidos sustainable juntos development e que o desenvolvimento requires sustentável shared exige responsibility. responsabilidade partilhada. SWA's second global O segundo accountability relatório de report, responsabilização global da the report that we SWA, are launching today, o relatório que estamos hoje a shines a lançar, light on the no progress fundo, we have made, but it coloca also uma holds a luz em toda a mirror evolução que realizamos, mas reflecting também what we need to do mostra better. um And it espelho que reminds reflete us o que that precisamos accountability melhorar. is not a Recorda-nos que a one-time effort. responsabilização It's a não é daily um commitment to the esforço communities we que serve. apenas acontece uma vez no tempo, Today, é on um Human empenho Rights Day, diário. we Hoje, no Dia reaffirm dos our Direitos Humanos, commitment reafirmamos o nosso to empenho perante a accountability as a responsabilização como um catalyst for catalisador justice, for em prol da equality, for justiça, da progress. igualdade e Together we do can achieve progresso. the vision Juntos of podemos SDG 6. atingir a Together we visão can do turn ODS 6, commitments into juntos action podemos tornar and o rights empenho into em ação reality. e And os direitos together em we realidade. can make the Juntos human rights podemos to water tornar os and direitos sanitation humanos
relativos ao saneamento e à água, uma realidade para todos em todo o lado. E agora gostaria de convidar a minha colega Mariana Dias Simpson, que gera responsabilização mútua e lidou com a preparação deste relatório dentro desta nossa parceria e que esteve responsável pela preparação deste relatório para nos chamar a atenção para alguns dos pontos mais importantes. Mariana, pelo trabalho que realizou e por todo o empenho que demonstrou para tornar este relatório uma realidade. Tem agora a palavra. Muito obrigada. Muito obrigada, Catarina, por estas notas de esperança e obrigado a todos por se juntarem a nós. Portanto, é muito bom estarmos aqui a lançar este relatório, neste Dia dos Direitos Humanos. Portanto, quero dar-vos uma ideia de todos os antecedentes. Em cada 3 anos, a SWA produz um relatório global que analisa como os parceiros estão a potenciar uma cultura de responsabilidade mútua ao longo do mecanismo de responsabilização mútua, ou MAM, como é mais conhecido, para garantir acesso universal à água, saneamento e higiene. Portanto, este segundo relatório de responsabilização global fornece uma panorâmica do envolvimento dos parceiros, praticando exemplos práticos de responsabilização em ação e o respectivo impacto. Portanto, muito deste empenho ajudou a quebrar silos e a juntar os vários atores conjuntamente para aumentar a priorização relativa à água e ao saneamento. Portanto, alguns dos principais resultados incluem coordenação de setores melhorada ao longo das prioridades governamentais, aumentos orçamentais em alguns países, participação mais alargada e também o estabelecimento de processos de responsabilização local. Portanto, este relatório também identifica áreas onde os esforços ulteriores são necessários para realizar o potencial integral do mecanismo de responsabilização mútua, ou MAM, M-A-M, ou como a Catarina colocou muito bem, mostra um espelho para o efeito. E, portanto, este relatório está disponível também em português, inglês, francês e espanhol, através dos links partilhados na caixa de mensagens. Mas não saiam ainda, temos ainda um debate muito interessante por diante. Temos ainda um debate muito estimulante por diante, mas antes, estou muito animada por partilhar alguns importantes deste relatório. Portanto, o relatório é organizado em 4 capítulos principais: os antecedentes, depois o MAM na prática e o MAM em números, e também as ambições da SWA para os próximos 3 anos. Uma vez que o tempo é curto, vou tentar chamar a atenção para algumas lições a reter de cada capítulo. Portanto, aqui, em termos dos antecedentes, gostaria de chamar a atenção para uma lista de verificação dos princípios que desenvolvemos para ajudar a definir todo o empenho no sentido da aceleração da evolução para almejar o ODS 6. Portanto, isto não é uma lista prescritiva, mas é elaborada com base na abordagem SMART, SMART, para garantir que o empenho seja específico, mensurável e com uma duração limitada no tempo, ao mesmo tempo que encoraja realizações ambiciosas. Portanto, os pontos principais incluem, acima de tudo, um empenho que pretenda garantir os recursos técnicos, financeiros e políticos exigidos e, ao mesmo tempo, estabelece todo um empenho ao nível dos planos nacionais para garantir toda uma continuidade para além das mudanças governamentais e também pretendemos garantir todo um empenho, tanto inclusivo nos objetivos como no próprio processo, com a participação ativa de todos os atores relevantes, incluindo representação de base para fortalecer a responsabilização mútua. Esta abordagem almeja criar todo um empenho capaz de gerar mudança real, reforça a ilustre oradora, e assim se reforça uma mudança real para avançarmos. Agora o segundo capítulo, que se reporta ao
A MAM, o Mecanismo de Responsabilização Mútua, na prática, analisa como é que os parceiros estão a usar o MAM para gerar, potenciar a ação em áreas-chave, gerando visibilidade e coordenação em relação à respectiva implementação. Tal como está no gráfico, as prioridades temáticas estabelecidas pelo parceiros incluem o fortalecimento do setor financeiro e dos sistemas, a eliminação de algumas das desigualdades para que ninguém seja deixado para trás e também incluímos todo um empenho almejando as questões de género e ligadas ao clima. Reforça a oradora. Portanto, estas histórias demonstram como é que o MAM está a ajudar as partes interessadas a criar um enfoque nas áreas prioritárias estabelecidas pelos governos, potenciando os esforços almejados a nível nacional. Portanto, diz a oradora, muito obrigado. Portanto, no vosso ecrã podem agora ver um exemplo. Nós analisamos estes temas-chave e partilhamos exemplos concretos de empenho por parte dos parceiros e a sua evolução em termos de evolução nas áreas prioritárias. E estes exemplos estão aqui no texto principal e nas caixas assinaladas que aqui emparceiramos. E nós fizemos porque realmente achamos que estas histórias vos poderão inspirar. Demos o nosso melhor para capturar o esforço dos parceiros e do que fazem para estar alinhados com o ODS 6. E como costumamos frequentemente dizer, o MAM está aqui para apoiar o setor e o vosso processo em curso. Por outro lado, o papel principal do secretariado do SWA consiste em demonstrar a vossa evolução, propiciando aos parceiros aprender com os demais, tal como estamos a fazer com este relatório. Portanto, os desafios que vocês enfrentam são frequentemente partilhados pelos demais e as vossas realizações detêm lições a reter para os parceiros em todo o mundo. Portanto, agradecemos que leiam o relatório e nos digam se têm alguma questão que queiram colocar. Portanto, na secção seguinte, acarreta um enfoque sobre os processos e como o MAM, um mecanismo de responsabilização mútua, pode aumentar a coordenação do setor e o envolvimento de alto nível, mobilizando a vontade política. O relatório assinala, por exemplo, como é que o IAM ajuda a iniciativa do chefe de Estado, fornecendo um roteiro para convocar o apoio com múltiplos parceiros, almejando a implementação do Compacto Presidencial, tal como que foi assinado este ano pelo Ghana e pelo Sudão do Sul. E também enfatiza o papel das plataformas dos múltiplas partes interessadas como os pilares da responsabilização mútua. E, portanto, discute o papel que pode ser jogado pelos parceiros globais e como as organizações da sociedade civil vão realmente advogar a responsabilização ao nível global, regional e nacional. Portanto, é todo um papel que pode ser jogado por todos os parceiros. E assinala, portanto, o papel das organizações da sociedade civil a vários níveis. Aqui avançamos para estudos de caso do Burkina Faso e no Quênia. Portanto, há sempre exemplos a considerar a este nível. Temos também exemplos do Nepal e da Nigéria que ilustram como os parceiros estão a usar o MAM para fortalecer os seus setores WASH nacionais. Pois o terceiro capítulo muda para um apanhado de dados que apresenta as tendências de envolvimento do MAM e as taxas de evolução reportadas pelos parceiros. Desde o lançamento do MAM em 2018, as partes interessadas de 61 países estabeleceram 498 compromissos com 53 governos nacionais, liderando o caminho. Destes relatórios intercalares, destes 295 relatórios intercalares apresentados pelos parceiros, 46% estavam quase totalmente atingidos, portanto, muitos parabéns, ou totalmente atingidos. Parabéns a todos. Obrigado, Sidney. Há também um aumento significativo no envolvimento dos governos, seguido pelo envolvimento crescente das organizações da sociedade civil, a Verde, e também das agências de apoio externo representadas pela linha no meio. Também verificamos um aumento em termos de apoio conjunto dos compromissos multissetoriais, que é um sinal
da estreita e firme colaboração entre os vários atores intervenientes a vários níveis. Portanto, por no entanto, a parceria ainda encontra alguns desafios, nomeadamente para potenciar o envolvimento do setor privado, das instituições de aprendizagem e investigação, de vários produtos em causa e dos reguladores. Aqui, este mapa ilustra o alcance geográfico e o empenho ao longo proveniente do MAM nos parceiros. Estes círculos representam países com compromissos MAM e as cores indicam quais os círculos nominais que realizaram todo um compromisso em cada país. Portanto, aqui, por exemplo, os níveis de envolvimento refletem a história e a evolução da parceria SWA. O envolvimento é mais forte em África, onde a SWA tem uma longa história de parceria, enquanto na Ásia-Pacífica e na região da América Latina houve um compromisso mais recente registado. Sublinha a oradora. Por outro lado, outro aspecto fundamental é que os países com maiores processos multissetoriais tendem a ter uma participação mais diversificada nos processos MIM, mostrando o valor das abordagens de colaboração. Portanto, mostra realmente o grande valor em causa. E, finalmente, o progresso do controlo é um aspecto vital da responsabilização mútua. Mais de 50% dos compromissos apresentados até 2023 foram reportados num aumento do limiar próximo desde 2021 e que reflete o envolvimento crescente dos governos e da participação sustentada proveniente da sociedade civil. Portanto, a oradora prossegue dizendo que o nosso objetivo é de nos aproximarmos próximos, de ter quase 100% de compromissos revistos e devidamente reportados. Portanto, olhando para o relatório intercalar, devidamente distribuído, 26% de todos os compromissos foram reportados como totalmente atingidos, 24% praticamente atingidos, quase, e 33% mostraram alguma evolução. Portanto, os casos bem-sucedidos incluem frequentemente o desenvolvimento de planos e de estratégias de coordenação intersetorial e de avanços ao nível da ação climática e alguns aumentos ao nível dos orçamentos, diz a oradora. No entanto, em 15% verificou-se uma evolução limitada e 2% não registaram qualquer evolução com os parceiros, citando problemas institucionais, atrasos dos planos e falta de fundos como os principais obstáculos. E para fechar o relatório, é importante considerar as ambições para o futuro. Importa criar vontade política, fortalecer as multi-intervenções e o processo de responsabilização e avançar com a realização dos direitos humanos relativos à água e ao saneamento. O relatório também apela para conexões mais fortes e ao nível dos processos políticos de alto nível e também para que haja um empenho das várias partes interessadas bem sustentado para que se abrace a responsabilização mútua e a rota para parcerias mais fortes e para resultados mais sustentáveis. Antes de avançar para o painel, gostaria muito de agradecer aos doadores e a todos os contribuintes que apoiaram o MIM, o Mecanismo de Responsabilização Mútua, e este relatório. E agora é meu prazer convidar a senhora Nancy Eslick, assistente adjunta sénior do USAID, para a administração e coordenação da água global, para facilitar a moderação deste painel. Senhora Eslick, já vejo que está aqui, tem a palavra. Muito obrigado a todos. Terei o meu prazer em estar à vossa disposição. Muito obrigada, Mariana. Muito obrigada, Catarina, por me terem convidado para facilitar esta discussão tão importante. Eu penso que já acabamos com o PowerPoint, porque agora temos oradores fantásticos connosco hoje. Portanto, gostaria realmente de felicitar a SWA pela escolha política arrojada de colocar a responsabilização no centro da parceria. É um passo significativo em frente e estou animada por celebrar o lançamento do segundo relatório de responsabilização local hoje. Como sabem, a filosofia da liderança do USAID enfatiza que os líderes têm que responsabilizar os colegas e o esforço no sentido
haver responsabilização mútua. Devo dizer que a USAID está prestes a atingir todos os seus compromissos. De facto, um dos principais consiste a alavancar milhares de dólares para o efeito. A agência conseguiu fazê-lo em apenas 2 anos, sempre como parte do nosso empenho perante a USAID. Mas a responsabilização vai muito mais para além da parceria SWA. É o ingrediente principal para chegarmos ao ODS 6 até 2030. É por isso que constatam que dentro deste empenho temos evoluído e almejamos no sentido de haver toda uma sustentabilidade. É sempre dos fornecedores de serviços, apoiados por governança adequada, mobilização de recursos e também a ação multissetorial com as várias parcerias em causa. Queremos agradecer muito a todos os participantes. Como assim acelerar o caminho até o SDS 6? Os empenhos da MIM têm que fazer parte de todas as nossas ações e da próxima agenda das Nações Unidas para alavancar a contributização e as respectivas parceiras. A força motriz subjacente leva que haja Estados-membros a apoiar-nos. Num contexto de orçamentos restritos e de falta de fundos, temos de trabalhar juntos para resolver, para ultrapassar as maiores barreiras para que haja segurança na utilização da água, nomeadamente para haver acesso universal à água e saneamento. Hoje tenho o prazer de facilitar uma conversa com representantes de vários ciclos nominais da SWA. Assim, vou anunciá-los. Do Brasil, temos a ilustre Marúcia Boatelli, diretora executiva do Instituto de Saneamento e Água, representa o círculo nominal da SWA, da sociedade civil. Do Burkina Faso, temos o Dr. Mustafa Harona, chefe da WASH, do gabinete por país da Unicef, que ele falará da perspectiva da Agência de Apoio Externo da SWA. Da Indonésia, o professor Sindi Priyadi, da Universidade da Indonésia, que se junta a nós em nome da SWA no campo da investigação e dos ciclos nominais da aprendizagem. Do Quênia, a Nancy Ngao, ligada à política de assuntos governamentais, de Synergy, liderando a advocacia para o setor privado. E do Nepal, o secretário Pramila Devi Bajracharya, que se junta a nós do Ministério do Fornecimento da Água. E por último, mas não menos importante, da Nigéria, temos a senhora Oliasisi Akpa, diretora adjunta para o Ministro Federal dos Recursos Hídricos e Saneamento. Peço desculpa porque vou ter que ser muito exigente com o tempo. Portanto, para a primeira ronda de perguntas, vou começar aos panelistas. Por favor, não falem durante mais de 3 minutos, pois serei obrigada a restringir um pouco o tempo para a pergunta seguinte. Portanto, por favor, restringam-se a este tempo, 3 minutos. Assim sendo, partilhem as vossas perguntas, os vossos comentários na caixa de mensagens. Vou avançar, vou colocar algumas perguntas aos nossos panelistas. Portanto, agora mesmo, estamos prontos a começar. Sim, em relação à responsabilização mútua, relativamente ao relatório de responsabilização global. De acordo com o relatório de responsabilização global, os mecanismos de responsabilização mútua apoio aos governos para gerar apoio. Este esforço também ajuda a construir vontade política ao nível dos vários níveis de governo, com iniciativas descentralizadas que almejam atingir o SDS 6, o ODS, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 6. Portanto, a senhora MC Akpa, do governo da Nigéria, secretária Pramila, do governo do Nepal, podem, por favor, dizer-nos como é que tudo isto acontece? Quais têm sido os principais desafios neste processo?
I'll turn it over to Ms. Assim, primeiro, Akapa. a senhora And Akpa, The e floor is yours depois for 3 minutes. tem a palavra durante 3 minutos. Are you online? I think Está, I está, might just está switch the order. online. She might be having a Talvez few eu little tenha que problems. mudar a ordem, pois talvez tenhamos aqui algum problema de conexão. Olá. Okay. Olá. Sim. Good day, Nancy, and everyone. Olá. Olá a todos. I'm Elizabeth Ugo Está from the Federal Ministry of Water Resources and assim, Sanitation, the Director of Water Quality muito Control and importante o Sanitation. controle do And saneamento I para, must de congratulate forma que the esteja disponível SWA para todos. Quero for this felicitar-vos launch por esta iniciativa and being consistent in e por trying todos os to passos be able to realizados. evaluate our work and Esperamos also go poder back, evaluate and see our avaliar progress dentro so far deste painel como todos têm evoluído issues para a that prossecução concerns water destes sanitation and objetivos que nos hygiene. dizem respeito a todos, a So for higiene e o saneamento básico. question that was Em asked, relação you à know, for questão que foi Nigeria, colocada the para a Nigéria, multi-annual accountability de mechanism facto, commitments há todo um are empenho usually, ao nosso sorry, because nível of the bandwidth, I no can't really put sentido the, let me de see if I can put the ultrapassar video a little as bit on. fronteiras que Okay. ainda poderão So existir. for Nigeria, we have the Portanto, em commitments which Nigéria, are around temos todo um what we conjunto de have the contributions at compromissos different em from que the different consideramos os SWA contributos de constituency várias income, áreas, de public and vários círculos private nominais sector, dentro do país, CSOs and all. And e, then the government portanto, commitment e also o is empenho também do around the national governamental, muito priority importante, of ending para poor implementar a política quantification nacional, and improving the para coverage of the melhorar water sanitation and o hygiene acesso information à água management e system. informação relativa à higiene And em todos os sistemas. in alignment, we E also em have termos de that alinhamento, the development partners, também the civil ocorreu o society and the private desenvolvimento da sector própria sociedade constituency civil de forma of this consistente accountability em mechanism relação a toda esta also made responsabilização their own e commitment to talvez o support the nosso próprio achievements of the compromisso government para apoiar as commitments, realizações do talking governo around the de forma ending of sustentada notification and the em termos monitoring, de controlo, assessing progress in water sanitation monitoramento and do hygiene. acesso We have à also been higiene e able saneamento to básico. report considerable Também progress evoluímos de forma across all considerável constituencies with respect to em these vários commitments. setores, respeitando-se a este However, we compromisso. also have a No decentralized entanto, nature também of temos government uma in the natureza country, descentralizada em and termos da nossa this governação. alignment of Isso, purpose e este has alinhamento enabled us to de secure propósitos considerable permite-nos political commitments from the consubstanciar todo subnational um empenho levels, político também a nível particularly for the Clean subnacional. Nigeria Use the Toilet campaign we Portanto, há have toda uma campanha towards para a ending utilização do over-irrigation. saneamento And in básico this regard, we have e este recorded a nível statewide reconhecemos que, ODF achievement or que status houve on one of the subnationals, realizações da and that OEDF is for também a the nível Jigawa State. subnacional, And que this são sempre achievement um was desafio. championed Estas by the governor realizações himself, who foram got into the advogadas campaign pelo and próprio was governo, que able to mobilizou toda really uma rally around campanha his que de people, facto the permitiu uma philanthropists as mobilização well as the do nosso individuals to achieve the povo achieve. para We also have alcançar a este few other objetivo. Também states tivemos that are alguns making outros appreciable estados progress que também in fazem uma this regard evolução due to the apreciável buy-in a of our este nível political para leaders in the estarem state. em And so we conformidade are com o hoping to desenvolvimento see político no Estado. Portanto, more estamos of the states almejamos que being os vários ODF-wide Estados possam achieving the estar ODF-wide imbuídos deste status espírito in do the country. ODF e Thank you and agir over. em nome do país. Muito obrigado e passo a palavra. Thank you so much for those Muito insightful words, obrigada and you're pelas exactly suas on palavras time. sábias Thank e you terminou so much exatamente for a that, tempo. for Muito respecting obrigada all of por our isso. panelists. I very much appreciate that. Muito obrigado, muito Next, I'd apreciado. like to invite to Assim the sendo, floor gostaria agora de convidar Secretary o Banrat ilustre Chara. secretário Pramila. Over to you for 3 minutes. Tem a palavra durante 3 minutos. Thank you, Muito obrigada, Nancy. Nancy. Hello. Olá. Yes, we can hear you, Sim, Secretary. conseguimos Okay, ouvi-la, so senhora secretária. thank you Muito so bem. much Muito obrigada. for Muito inviting obrigada pelo and convite. good morning, Bom good dia, afternoon, boa and good tarde evening e boa to noite. all. So let Então, me start. deixem-me Uh, começar, diz o orador. We were also able to declare our Quero assim open declarar defecation free in o facto year 2019, de que desde and we believe that it 2019 was a great acreditamos achievement. que houve uma And it was grande because of realização
political commitment, um empenho, mutual resultado de um accountability, and empenho político, multi-stakeholders ah, commitment. no sentido de haver saneamento para todos. The challenge we are O facing now desafio que is agora enfrentamos diz respeito we are now ao getting seguinte: low budget in não, water temos sector, não temos qualquer orçamento agora para o setor. and also we have E também it's temos, not weak, but we have a não é small, falta de água, small institutional temos, capacity. temos alguma And capacidade em termos for your de information, we água, are now having mas agora organization temos que management considerar, survey, and we realizamos have um already inquérito de gestão e, completed the report, and we are now completamos o relatório respectivo the report is now ready e, for portanto, as políticas deverão approval estar from em the consonância, government. provenientes do governo, claro. And E, diz a oradora, we also want também to inform queremos you that we have implementar submitted o our WAS facto regulation de toda uma for approval regulação to cabinet, no and we hope sentido that it de will ser be reportada ao approved soon. gabinete e estará em breve pronta The regulation will a also ser help our alicerçada institution e assim a nível for institucional talking agenda, também service há toda delivery, uma and agenda framework para and market abordar todo linkage este enquadramento, that para que will haja be todo um discussed envolvimento geral que and será created alargado with a long run e that will criado maximize a the value longo of prazo para our existing maximizar funding, todas as that create possibilidades new financing opportunity, existentes and para we gerar will mais be able to oportunidades a achieve aproveitar. SDG. Assim, queremos Also, alcançar we o will be able ODS to e também achieve respectivo, e também queremos our national goal, alcançar o outro objetivo and also the e, commitment that portanto, we há have todo um submitted empenho in SWA. que apresentamos na SWA. Peço desculpa, houve um pequeno problema de som, foi como pareceu, que a ilustradora referiu. The achievements As that we have submitted realizações in que local que SWA are apresentámos na the SWA local government os WAS plan, and tem a we ver have com o que foi very planeado good pelo governo achievement in local. preparing Houve plenas WAS plan by the realizações local governments. apreciadas pelos governos We have locais. also updated Também sector development plan, atualizámos um plano de desenvolvimento setorial, portanto, que foi atualizado. due JSR meeting has been E ao longo completed das reuniões that has analyzed houve bottlenecks. finalização After das SDP possibilidades endorsement, pelas we fontes de will água work on e através capacity development, do apoio master plan, gerado, and financing desejamos o strategy. desenvolvimento do plano diretor e sua Multi-sectoral implementação. approach has helped A abordagem us multissetorial towards the climate também financing. aconteceu We conosco. have just submitted our Acabámos proposals de to MOF, and political apresentar commitment will also help o que in this desejamos para a matter MMF move ahead. e também toda a ajuda que necessitamos. I just want a little bit Queria apenas prosseguir um pouco about the head of state sobre engagement. o ponto da situação. Peço desculpa, diz a oradora. Quero agradecer-lhe muito pelos seus comentários, diz a moderadora, serão muito valorizados, bem como a sua perspectiva. Eu agora gostaria de vos pedir, de vos solicitar que avançássemos para a próxima secção, e valorizando muito o vosso comentário. Thank you. Muito obrigada. Muito obrigada. E agora gostaria de continuar em relação à vontade política e, portanto, gostaria de colocar e gostaria de convidar dois atores não governamentais para mostrar a sua perspectiva. Até a minha questão, tanto o Brasil como a Indonésia mostraram liderança em termos da priorização da água e do saneamento na arena global. A Indonésia foi anfitriã da reunião de ministros setoriais da SWA, o Fórum World Water Forum, e emitiu toda uma instrução presidencial para acelerar o acesso à água e à gestão das águas residuais. Por outro lado, o Brasil, recentemente, foi o anfitrião da Cimeira do G20 e também tornou a água uma prioridade
na Aliança Global recentemente lançada contra a fome e contra a pobreza. E há também muita expectativa naquilo que a COP30 irá conseguir atingir. E, portanto, queremos saber como é que a CSO e as organizações de aprendizagem e investigação vão conseguir influenciar e sustentar esta política em termos de água, saneamento e higiene. Como é que é possível da vossa parte apoiar e influenciar a política e ao mesmo tempo jogar um papel responsabilizando um governo? Primeiro gostaria de perguntar ao Dr. Kennedy qual tem sido a sua experiência na Indonésia? Como é que este empenho político se traduz na realidade? Tem 3 minutos. Muito obrigada, Nancy. Sim, eu penso que o papel principal da aprendizagem e investigação significa ter uma presença forte, baseada na evidência. Em relação ao WASH, por exemplo, o que nós fizemos em 2023 foi o seguinte: organizamos a primeiro simpósio WASH, que foi realmente iniciado parcialmente pelos círculos nominais SWA e também patrocinado pela SWA. E, portanto, durante estes 2 dias, houve cerca de 700 participantes. Ouviram-se 74 oradores de várias instituições com investigação dentro da Indonésia, mas também foi interessante ouvir o que acontecia em outras partes do mundo, Austrália, Reino Unido, Alemanha, Austrália. Portanto, eu penso que o aspecto mais crítico do debate, em termos do retorno relativamente ao que aconteceu, foi em relação à vontade política. A vontade política existiu, porque o governo foi muito interessado a conceber o que estava em jogo. Portanto, estes foram os tópicos que foram debatidos e, tal como foi assinalado no governo da EMEA, o WASH brasileiro foi um tópico algo novo na Indonésia, neste simpósio e nesta cimeira, e também é importante manter todo um empenho ao nível deste setor. WASH, além de todo um debate crítico, também penso que o papel da OIT é importante para que haja a prossecução de vários objetivos. Talvez o governo esteja às vezes demasiado ocupado ou talvez não esteja tão empenhado devido a outros aspectos da agenda, mas isto também tem que incluir tem que incluir o saneamento básico, tal como acontece em muitos países, tanto na Indonésia, temos uma população com acesso a saneamento básico que ainda está em evolução. E, portanto, especificamente na Indonésia, nós achamos que a colaboração com o Ministério dos Assuntos Públicos pretende sustentar um programa de fornecimento da água. É um programa que pretende propiciar a água potável, isto é muito importante. Também patrocinado pela SRB Overwaters. Portanto, é muito importante em termos de aprendizagem e a colaboração entre todos os sítios nominais e o governo é muito importante, pois acarreta todo um conjunto de processos políticos em curso baseados na evidência e os líderes estão nesse caminho, bem incluindo o governo. Felizmente, temos essa colaboração através do programa em curso. Portanto, tem a palavra, Nancy. Passo-lhe a palavra. Muito obrigado. Foi muito apreciado a sua resposta e a sua perspectiva. Agora, a senhora Watali, pode falar-nos um pouco sobre água e saneamento em termos dos compromissos MIM que a sua organização apresentou a este respeito. Muito obrigada. Obrigada, bom dia, boa tarde, boa noite a todas, todos. Parabenizar a Mariana, a Catarina e toda a equipe pelo trabalho e agradecer pelo convite. Um prazer estar aqui, falar um pouquinho da perspectiva do Brasil, né? Infelizmente, ainda não dá para dizer que o Brasil esteja liderando pelo comprometimento com água e saneamento, mas realmente o chamado à ação que saiu na reunião durante o G20 é muito importante.
inclusive, né, que nos traz elementos para começar a cobrar o próprio governo brasileiro para fazer uma resposta ao chamado à ação, né? Nesse sentido, o Instituto Água e Saneamento vem trabalhando como organização da sociedade civil. Uma das ações nós inauguramos esse ano uma iniciativa que chama Fórum Água e Saneamento, que reúne atores da sociedade civil, academia, de diferentes temas, né? E inclusive também empresas, e vários atores brasileiros, não só do campo de saneamento, mas de direitos humanos, sustentabilidade, clima, cidades, para discutir como avançar, né, como a sociedade civil pode construir e apresentar e também mobilizar o próprio governo para avançar nessa agenda, né? Então, o Fórum vem trabalhando por meio de encontros presenciais, encontros virtuais e comunicação permanente por meio de boletins, acompanhando assuntos tanto daquilo que tem a ver com a dimensão nacional, mas também conectados com questões internacionais, e a gente tem procurado trazer e como forma de mobilizar, inclusive, o governo, muitas das ações que a Sanitation Water for All vem trabalhando, como próprio encontro de ministros que teve esse ano. Além disso, a gente tem olhado nesse fórum para questões, né, do momento específico que o Brasil vive em relação ao saneamento, né? O Brasil fez uma mudança recente em relação à sua lei de saneamento e que resulta na ampliação da participação da iniciativa privada em todo o país na prestação de serviços de saneamento. Isso traz um outro momento e ainda estamos refletindo bastante, entendendo quais são os impactos positivos ou negativos desse movimento. Além disso, né, o Fórum também procura trabalhar a mobilização em relação ao tema. Esse ano fizemos no Brasil a 5ª edição do Dia Mundial do Banheiro, que é dia 19 de novembro. A gente vem fazendo uma edição brasileira, e esse ano tivemos resultados muito bons com uma campanha ampla. A gente conseguiu chamar a atenção de organizações, instituições, até mesmo das empresas do setor, mas principalmente chamar a atenção do próprio presidente Lula em relação à falta de banheiros, que resultou em ele anunciar um compromisso de criar um programa para acessar, né, e melhorar o acesso a banheiros no Brasil rapidamente. Um outro tema importante que estamos trabalhando, olhando a perspectiva do ano que vem, tem a ver com mudança climática e saneamento. Ainda no Brasil, os temas estão muito separados. O Brasil está produzindo um plano nacional de adaptação, que tem vários planos setoriais, mas ainda não tem um plano de saneamento. E por meio dessa articulação de sociedade civil, conseguimos abrir uma oportunidade junto com o governo de produzir ao longo de 2025 esse plano. Então, acho que já está no meu tempo, acho que seria por aí a minha contribuição. Obrigada. Thank you so much. Muito obrigado. Appreciate that. Foi muito apreciado. Now I'd like to turn Agora, to SWA's gostaria second que nos strategic focássemos no segundo objetivo estratégico de SWA, multi-sector a divulgar as abordagens multissetoriais. approaches. Starting with Portanto, Ms. vou Now. começar com a senhora Nancy The Nhau. Global Accountability Report highlights No relatório de responsabilização that in global, a SWA a refere multi-stakeholder group como of partners os setores governamentais e não governamentais do Quênia têm estado consistentemente a reunir-se para rever o mecanismo de responsabilização dos últimos anos, o que não é nenhum feito de pouca monta. Desde a perspectiva do setor privado, como é que este envolvimento e responsabilidade mútua tem estado a ajudar a mover a bússola em termos de melhorar o acesso à água e ao saneamento no Quênia. Tem a palavra durante 3 minutos. Muito obrigado. Thank you, Nancy. Olá, muito Beautiful name, obrigado, as you said. Nancy.
So I'll just go right into Então, it. So our engagement with o nosso envolvimento multi-stakeholder and mutual accountability com processes os setores has been very multissetoriais, instrumental com as in partes us advancing water multissetoriais, sanitation tem in nos Kenya, permitido avançar em especially termos in de saneamento no participating in Quênia, platforms like the através da SWA and participação de we've been várias able to plataformas, align the temos work that we are conseguido doing estar to national alinhados em relação ao que estamos a priorities fazer and foster em stronger termos partnership nacionais across the e sector. So potenciar I todo um want to reconhecimento neste go setor. deep in and say Portanto, a that nossa ferramenta tem-nos permitido, the Synergy Private Sector, right? The mandate através de uma lies with sinergia the government. com o setor So our privado, work is to avançar. complement the Portanto, efforts of the government, pretendemos, but the antes de mais, mandate felicitar os solely lies esforços with do governo, the government. mas So the process has to be prosseguir, government-led. o processo And tem que for ser an organization realmente like us, atingido. Uma Synergy, what we're organização seeing is three main gaps. So the exige first one is sinergias neste the âmbito, lack como of aconteceu nos enabling últimos anos, environment mas ainda for temos sanitation to algumas grow and thrive, and faltas para que especially o for saneamento access for possa those who crescer. do not have access to Nem clean todos and safe têm sanitation. acesso And what a we've seen saneamento through básico. Nós accountability constatamos, em termos de mechanisms like mecanismos de this, responsabilização government saying comum, this governos create an enabling environment. prosseguem And I'll give an almejando a example of rota one certa. huge Por win exemplo, we've had in Kenya. há exemplos This has como, been por the exemplo, launch no of the Quênia, NAWASI houve o framework, which lançamento is the de um National enquadramento Water and nacional Sanitation Investment relativo Program ao that has shifted saneamento, que sanitation permitiu goals. mudar We o had papel ao nível dos 80% saneamentos, em que SeaWorld connections, 80% de 20% conexões non-SeaWorld foram well site realizadas acquisition, relativo ao que estava planeado. options planned Por outro for lado, o the plano de year opções 2030 for us to para achieve our sanitation até goals. But the 2030 government has gone pretende back and estar realized that this is ao not nível going dos to be Objetivos de possible. Desenvolvimento So they have Sustentável. revised these goals under this Portanto, framework to now be com 60% base on-site nesta sanitation rota, and já houve 50% SeaWorld 60% de sanitation to saneamento enable us básico to fast-track and implementado e meet ainda our permanecem goals for 40% 2030. por Therefore, atingir. allowing organizations in Portanto, Synergy, queremos Sanitation, and permitir other estabelecer organizations, todas estas even sinergias com as smaller organizações, organizations that are mesmo as working mais in pequenas, on-site que têm sanitation, sido úteis to neste now processo de drive saneamento these básico e sanitation goals respectiva forward. prossecução. We've had a lot of Tivemos regulations being developed by our muitas national ligações a nível regulator about privado que nos sanitation permitiram guidelines, avançar, reviewing of sanitation permitir-nos manuals, rever as a o very nosso strong manual de commitment from saneamento government básico, to ensure o that que sanitation constitui um occurs. empenho muito Something firme else that em we've prol do seen ambiente. Outro aspecto que through this constatamos accountability mechanism tem a ver is com este mecanismo de monitoring and responsabilização, reporting. tem que So haver controle de cada data. If you don't parte know, you can't plan for where you're do going if you don't know setor, where you're from, no where you sentido de se currently poder are. avançar com So we've had a lot of sustentabilidade. fragmentation in terms of where does Portanto, the data sit, but we've foi seen muito government importante really lead this ver o process papel do with governo private a sector liderar and other também este processo. sector players E agora, to come up with os a nossos way that pares we em can cada centralize these data setor systems that have pretendem real-time prosseguir monitoring neste to caminho, ensure that we enhance tentando sanitation assim development. aumentar a quantidade de One saneamento last básico thing is also propiciado à strengthening nossa sector população. coordination. Por outro As lado, I tem que haver said, uma coordenação sanitation is highly fragmented in many intersetorial, pois o institutionally, saneamento which of básico course ainda has está led to the altamente breakdown fragmentado em of algumas these zonas e services tem que haver toda reaching uma especially distribuição the que underserved. garanta So we've a seen prossecução dos nossos initiatives from objetivos. the Portanto, national houve realmente government todo um conjunto de coming in iniciativas do to Governo Nacional lead technical working para groups, que working across haja different a ministries. alavancagem We de have our grupos Ministry of Water, técnicos Ministry of Health, our Ministry of e também o Environment. They all Ministério have a do basket Ambiente of e da Saúde, certifications. todos All of these intervieram, national bodies really os leading órgãos us a nível in nacional, strengthening that no coordination, sentido de and aumentar o organizations saneamento like Fresh Life básico. Communities and E private sector organizações, várias really seeing organizações, guiding eh, lights, like lighthouses. permitiram Those are the three things that prosseguir I can com say. esforços Thank you, Nancy. firmes. Muito obrigado Thank you pela so atenção. much, Nancy. Muito obrigado, Nancy. And to all of our panelists for really E agora, digging in to SWA's gostaria goals. também de I saber, have to give a the oradora diz que, unfortunately, Dr. Hamna infelizmente, won't o be able to Dr. join us Hamna today não vai poder estar due to some connosco logistical hoje technology hurdles. e, portanto, apresentar as So suas I'd like desculpas. to Portanto, move the gostaria panel on de avançar to agora a last series para of quick um questions. último conjunto de questões. And these will be in 1-minute rounds. Nomeadamente, são rondas de 1 minuto, que agora são permitidas, diz a oradora. Essentially, what I would like to Assim, do o que eu gostaria de close out this saber discussion para fechar esta is that discussão, my é o final seguinte. question goes to all panelists. Assim, para todos os I panelistas, suspect the answer may be suspeito related que a to resposta SWA's talvez strategic tenha a objective number ver 3, com strengthening o system objetivo número 3, performance o and fortalecimento do attracting new desempenho investments. do So I'm setor going e to ask atrair novos each investimentos. panelist Quero to pedir a pick cada 1 or 2 panelista challenges que me that keep refira you up at night.
um ou mais When it comes to desafios water and que tenham em sanitation, mente em relação à água e saneamento básico can no vosso political país. will, Será que a multi-stakeholder vontade approaches, política and mutual e accountability a vontade contribute to solving these multissetorial e a problems? responsabilização I'm going to start with my own answer aumentar first. As an external support esta prossecução? A minha agency, própria what resposta, keeps me ou up at seja, night aquilo que me and mantém also acordado keeps à noite my team e que busy também me throughout the day mantém ocupada durante o is dia how best to support é um our apoio government partners robusto aos close the parceiros do financing and governo capacity gaps para que through consigamos partnerships. preencher as lacunas dentro das Solving parcerias. these challenges Portanto, com estes absolutely desafios, requires é importante multi-stakeholder approaches to priorizá-los dentro leverage de uma and abordagem accelerate multissetorial para beyond the alavancar status e quo. acelerar Now, I'm going to turn to each o of you saneamento and básico. ask you Portanto, to em cada simply ano, name one peço-vos, é challenge, importante que cada ano haja and I'm going to desafios. turn it over to each of you for E assim peço que a approximately cada a minute. um de nós, a First cada um of de all, I'm vós, going to go ahead para and que nos start falem with de alguns Elizabeth desafios, ou um pelo menos. from Nigeria. Primeira Over to you, representante da Elizabeth. Nigéria, tem a palavra. A ilustre representante da Nigéria. Thank you again, Nancy. Muito obrigada mais uma vez, Nancy. Well, if you ask me Bem, the first um, eu diria, diz a oradora, point that I would say that really cost me sleepless night, de or what facto, I'm also aquilo que me mantém experiencing right acordada de now, noite e is ocupada the de low dia prioritization tem a ver of WASH com by some a of our implementação da subnational WASH governments. a Even nível though we dos have governos some coming up, but I subnacionais. wish we had more. Tivemos algum So desenvolvimento, we quem have nos dera some ter that are mais, not prioritizing mas WASH, and this is constatamos definitely que slowing down the pace at which we would have loved a taxa de to desenvolvimento move foi um pouco ahead in accelerating ralentada em sustainable relação à access to WASH atenção services in the country. dos But I objetivos believe that sustentáveis em todo o país. Mas eu that we can acredito also address this using que the também podemos multi-stakeholder abordar tudo approaches isto usando a and abordagem multissetorial das through várias partes mobilizing the interessadas, através da high-level mobilização political de will recursos, at através da all mobilização de levels alto by nível, engaging the no sentido de evidence-based envolver advocacy. todas as That, partes I e believe, will advogar em also help us to conformidade. solve Assim this problem conseguiremos and ensuring resolver o problema, citizens' mostrando aos engagement cidadãos and que accountability há by a solução GCERs e que a across all levels. responsabilização And é muito this will importante a also todos os help níveis. in Isto addressing também the irá ajudar challenges that we a are abordar facing. os desafios que We bear enfrentamos it in mind that with e this, assim temos um then we know mandato that que as we nos know that water permite and sanitation is a right, and so we are agir. hoping A with água e this we'll be able saneamento to básico get é over this crucial. problem. Thank you so much. Portanto, temos que Thank you so enfrentar much. este problema. Muito I obrigado. appreciate that, Elizabeth. Valorizo Now muito I'm going o to seu turn contributo. over to Executive Agora vou Director passar a palavra para a Martha Lee diretora from Brazil. executiva, Marta Lee, do Brasil. Tem The a floor is palavra. yours for a minute. Tem a palavra durante um minuto. Bom, acho que o principal que tira uma questão bastante preocupante, acho, no Brasil esse ano, vivemos dois eventos climáticos extremos muito intensos, né? Tanto uma enchente fora do comum no Rio Grande do Sul, quanto em boa parte do território nacional. Acho que a perspectiva da repetição, principalmente do evento de seca, numa grande área do Brasil para o período próximo, ela é bastante preocupante, com impacto direto, né, no abastecimento, mas principalmente, como a gente está vendo agora na Amazônia, com impacto principalmente nas populações isoladas, enfim, e acho que, obviamente, os instrumentos, né, de multiatores, enfim, eles são muito importantes, mas ainda, infelizmente, no Brasil, acho que no momento atual estamos longe de conseguir trazer esses instrumentos no curto prazo. Eu acho que essa é a principal preocupação no momento. Thank you so much, Executive Muito Director. obrigada. I'm going to now turn E agora to the vamos Secretary from Nepal, ouvir a secretária Secretary do Bhavana. Nepal, Over to you. Machará. Tem a palavra. Thank you, Nancy. Muito obrigada, Nancy. Yes, so Bem, in case of Nepal, de facto, we have basic water a supply este up to nível 20% of temos people, saneamento básico que and we have atinge also 80% sanitation das facility pessoas reached up to 94.5%. e However, também we are temos getting only prosseguido no 19% of treated sentido, water mas por outro lado, apenas temos to the 90% de água consumers, potável and only 3% of e wastewater has been portanto, treated. So apenas this data 3% da makes água us residual é que é reaproveitada. Portanto, isso wake up at torna-nos numa night, posição vulnerável. and
It's E, our portanto, great diz a challenge oradora, that we need to isto have constitui um grande desafio our que temos que encarar achieve our national goal as well as à SDG. medida, no So sentido in de, such cases, ao we almejarmos need to também have atingir o ODS. multi-stakeholder Portanto, tem que haver engagement, uma abordagem and this type multissetorial of a este nível, goal can be only achieved considerando aquilo que também with podemos political commitment and realizar a através do empenho político multi-stakeholder engagement, we believe. e Thank todos you. os atores envolvidos. Obrigado. Thank you so much. Muito obrigado. Next, we're going to turn to Agora Indonesia. vamos ouvir a Professor representante da Indonésia, Over to Professor you. Predi. Tem a palavra. Yeah. So I guess for me, Então, eu penso da minha tonight parte, it's o que the me tem acordado à sustainability of noite é a community-based and small-scale water sanitation sustentabilidade que systems acontece em pequena in escala underserved dos areas of sistemas those in Indonesia. sanitários. Temos And I milhares na sincerely Indonésia think that e political penso que will, tem uns multi-stakeholder aspectos approaches muito are sérios. key. É necessário There vontade best política para practices melhorar as to em how termos de melhores large-scale regional práticas, water supply como company, é for que as example, águas can support maintenance and residuais podem rehabilitation ser instead of aproveitadas. small-scale water Portanto, systems. há This sistemas is an pequenos e example of grandes, multi-stakeholder sistemas hídricos approaches. de pequena e grande Also, monta, this e is depois a considerar. personal belief, and E with depois that, we'll acredito be que rolling out the pessoalmente following isto prevention irá program: distribuir-se através de um performance plano de benchmarking intervenção for small-scale governamental, rural water systems através supply. de todas as Because we referências, believe that mutual benchmarking que existem. accountability Acreditamos que performance. acreditamos na responsabilização regional e no desempenho Thank de you. I've cada had um. a Muito chance to see obrigado. some of your Já tive a small-scale oportunidade de ver infrastructure, and alguma da I infraestrutura em pequena escala aí existente appreciate your thoughts e on it, valorizei muito o and why it seu would be pensamento e sobre o que one of está the a steps ser we'll be keeping in mind. realizado. I'm going to turn to our Agora final vou passar panelist a palavra ao for nosso her último perspectives. panelista, Over to Miss Now from Kenya. Senhora Nhau, do Quênia. Tem a palavra. Thank you. So, what Muito keeps us up at night? obrigada. Very many things, but I will highlight. Eu vou The assinalar biggest one is inadequate financing for o maior problema que aqui existe é o problema financeiro, orçamentos para resolução dos problemas de saneamento básico. Temos falta de fundos. No Quênia, de facto, temos que estar à altura da utilização de 7 mil milhões. Portanto, é importante continuar a envidar todos os esforços ao nosso alcance, que por vezes acusam um certo enfraquecimento. Assim, por vezes, se não houver fornecimentos, se não houver investimentos claros no setor, a situação pode piorar. Peço desculpa à sobreposição de vozes neste momento. Aguardamos. Estava mais alguém a falar, diz a oradora? Sim, muito obrigada. Muito obrigada. Sim, portanto, rapidamente, em termos de como é que o mecanismo de responsabilização pode ajudar em termos do saneamento básico. Esperamos que seja um processo liderado pelo governo. Se o governo liderar no sentido de priorizar o saneamento básico como setor-chave, poderemos levar a toda a mobilização de mais recursos orçamentais e também do próprio setor privado para que tenha alcance suficiente. Obrigada. Muito obrigado. Realmente temos preocupações semelhantes que nos mantêm acordados à noite. E agora gostaria de agradecer este incrível painel. Gostaria muito de vos agradecer. Atravessamos o planeta, partilhando o vosso pensamento. Sei que poderíamos ter uma discussão muito rica durante horas, mas também sei que todos estão a liderar as vossas organizações e temos que ter atenção ao tempo. Eu espero que haja cada vez maior preparação para todos os processos em 2025 e 2026. Em 2026, em coletivo, iremos pensar em grande e vamos responsabilizar-nos mutuamente. Mais uma vez, muito obrigado. Quero dar a palavra novamente à Catarina. Muito obrigada, Nancy, por ter facilitado o debate e também por ter partilhado algum do trabalho que a USAID está a fazer, mas também no sentido de dinamizar os nossos panelistas. E permitam-me agora
fazer um I think comentário interesting comment, que eu acho que é interessante, which is the fact that que é o facto de que SDG Agenda 2030 a only agenda para refers to two human 2030 rights. só se refere One, the rights to a water dois and direitos sanitation, humanos, the other o one, direito à água e gender saneamento equality. básico e o And we direito couldn't have à had igualdade de género. E ainda a não better conseguimos panel to ter, celebrate gender não poderíamos ter um painel than melhor para what we celebrar have a igualdade de today, which género. was a Não fully poderíamos tê-lo female melhor. panel. Foi um painel We have totalmente nothing feminino. we don't Tivemos have no intentions of não discriminating tivemos against intenção men, de of discriminar course, ninguém, mas but I aconteceu. think that a bit of E, portanto, positive eu acho que discrimination foi um for pouco de discriminação women, positiva para as I mulheres. think is well É deserved. salutar e é After bem so many merecido, thousands of years of depois de tantos discrimination milhares de anos de against us. discriminação I negativa. do hope that Eu for penso, the next espero webinar, realmente que there para o will be próximo less webinário people haja menos complaining of sleepless pessoas a nights. I hope that queixar-se there will de be noites sem more dormir. achievements and more Espero que haja mais progress in realizações terms e mais of the evolução new commitments that em will be termos dos tabled and the novos progress that will be compromissos made em relação à to evolução que achievement, todos to almejamos achieve them. atingir. And I agree with you, Nancy, E concordo 2024 consigo, Nancy. high-level meetings, but also A the reunião UN Councils of 2025 de Meeting alto in nível, mas 2026 também will os be objetivos das important Nações Unidas milestones serão that will importantes em help termos de pilares, galvanize nos irão political will ajudar at a country level galvanizar a and vontade política hopefully em cada país e foster, esperamos que possa encourage the potenciar taking e of new encorajar a commitments facilitação de novos compromissos by governments pelos and governos the submission of those commitments and the e a mutual apresentação de todo esse accountability empenho leva à responsabilização. mechanism. I had one more thing to say, but Tinha I mais think uma I coisa a forgot what dizer, it was. mas penso que já me esqueci do que Thanks era. everyone for Muito having obrigado a joined. todos It was a por se terem pleasure. juntado a nós. Foi um Bravo prazer again grande. to you, Mariana, for Passo-lhe a palavra novamente, great work that Mariana, you did, e quero and felicitá-la, also to Mariana, all perdão, our pelo partners that trabalho ótimo que tem contributed feito e to todos the os report parceiros with que the contribuíram para o examples of relatório what they are com doing os well, exemplos what do could que be estão a fazer better, bem, and we o que é are que pode looking ser forward melhorado to e continuing this great estamos adventure ansiosos por of continuar com esta grande transforming aventura accountability de into transformar action. a Thank you so much, responsabilização em everyone. ação. Muito Let's obrigado a please todos continue e the vamos continuar, conversations at por the favor, national, at com as the conversações regional, a at the nível local nacional, level. Thank you so regional much, e everyone. local. Muito obrigado a todos. Thank you and bye. Thank Muito you, obrigado e Katarina. adeus. Thank you, Obrigada, everyone. Thank you Catarina. all. Muito obrigada. Muito obrigado.